Olá pessoal, eu sou o Magari, bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal do Colisto. E no vídeo de hoje eu vou continuar aquilo que eu tinha prometido lá em janeiro. Na verdade eu já tinha prometido desde o ano passado, mas comecei a botar em prática em janeiro, que é falar dos curtas, não só do Mickey, mas da Disney como um todo, em ordem cronológica. Depois de ter falado lá do Steamboat Willie, vou falar aqui do Planet Crazy, que ele tem uma curiosidade de lançamento que eu vou comentar aí depois com vocês mais um pouco aí, depois da vinheta. Pois bem, fazendo um pequeno resumo rapidinho de o que aconteceu antes, como eu já falei no vídeo que eu fiz sobre o Oswaldo e até nesse do Steamboat Willie, quando o Disney perdeu os direitos sobre o Coelho, ele precisou ter um plano B. E ele e o Bill Wilkes, eles criaram um novo personagem, o que viria a ser o Mickey Mouse, e começaram a produzir mais animações com esse novo personagem. Entre 1927 e 1928, eles começaram a produzir dois curtas com esse Mickey, com o novo personagem. Um foi o Planet Crazy e um foi o Galapagos Gaúcho. Porém, em 15 de maio de 1928, eles fizeram uma exibição teste, só para algum pessoal selecionado e para executivos da MGM, para ver se eles conseguiam distribuição. O desenho não chamou muita atenção, que era só mais do mesmo. Planet Crazy, essa primeira versão era muda, da coisa de praxe na época. E aí o Disney viu que essa coisa de animação muda, filme mudo, estava realmente chegando ao fim. Ele deixou esses dois curtas um pouco de lado e começou a trabalhar no que viria a ser o Steamboat Willie, que é o primeiro desenho com som integrado, com a estreia efetivamente no Mickey Mouse, etc., que eu já comentei lá no outro vídeo. E depois do sucesso do Steamboat Willie, isso abriu um pouco as portas para o Disney lançar esses outros curtas. Depois veio o Galopin Gaúcho, depois veio o Bar Dance e, em quarto lugar, em 17 de março de 1929, efetivamente saiu o Planet Crazy e agora já sonorizado. Então, efetivamente, ele foi o quarto curta do Mickey lançado, mas eu resolvi colocar ele aqui em segundo porque, efetivamente, em prática, ele foi o primeiro lançado. Eu vou seguir uma ordem cronológica, eu vou seguir a ordem de produção, apesar do Steamboat Willie ter sido lançado antes. E aí, sim, depois do Planet Crazy, principalmente, isso abriu mais as portas do Mickey e o Disney acabou vendo que ele podia trabalhar com animação. Aí foi criar a Disney Brothers, né, que eu também já comentei rapidinho em outros vídeos por aí. Uma curiosidade sobre o Planet Crazy é que o desenho, o roteiro é do Disney do Wilkes, porém a animação foi feita apenas pelo Bill Wilkes. Sim, como diria o Chaves, sozinho sem ajuda de ninguém, sozinho. Ele fez a animação completa, dizem que ele fazia 700 desenhos por dia, que ele era ele era completamente apaixonado por animação, ele sabia do que se tratava. Inclusive, eu devo fazer um vídeo só sobre o Bill Wilkes aí, que ele também é um dos que merece mais reconhecimento do grande público. Falando um pouco sobre o Planet Crazy de fato, como quase todos os desenhos dessa fase inicial do Mickey, ele é inspirado por alguma coisa, seja filme famoso, seja acontecimentos da época. Planet Crazy não é diferente. O Disney e o Wilkes se inspiraram no grande aviador, no famoso aviador Charlie Lindbergh, que no final de 1927 tinha feito o primeiro voo solo transatlântico sem pausas, e a aviação estava em alta nessa época, né? Era uma coisa que estava chamando muita atenção da imprensa, da população em geral, porque era uma novidade. No curta, o Mickey acaba inspirado pelo Lindbergh, inclusive tem até uma foto do Lindy, como ele chama, no curta. Inspirado, ele resolve fazer um aviãozinho de madeira para voar. No começo dá errado, mas depois ele faz outro, ele começa a voar para impressionar a Minnie, ele leva a Minnie. Tem várias coisas que hoje em dia seria considerado, meu Deus, que é errado, e realmente é errado, não que seria considerado, que o Mickey, nesses primeiros curtas, o Mickey estava longe de ser o personagem certinho que ele viria a ser ao longo dos anos aí. Tanto que ele ele chega a beijar a Minnie à força, leva um tapa, ele acelera o aviãozinho pra assustar a Minnie, fazendo ela cair do avião. Mickey era bem FDP, vamos chamar assim. Umas coisas interessantes sobre o desenho é que ele tem várias passagens que eu acho que até pra hoje seria considerado bem inovadoras. Tem uma sequência toda em primeira pessoa, quando a gente vê a visão do Mickey andando com o avião pela estrada, atropela a Clarabella, que na época era uma vaca. Inclusive vale citar, nessa época aqui, o visual do Mickey e da Minnie era bem diferente, um pouquinho diferente do que a gente depois ou antes tinha visto no Steamboat Willie. E se vocês prestarem atenção, eles parecem mais com ratinhos mesmo. Eles eram menorzinhos que os outros animais, etc. Apesar de ter som, a gente tem poucas ou nenhuma fala. Só a Minnie que fala uma coisinha ou outra, balbucia alguma coisa tipo help. Inclusive é a voz do Walt Disney. Muita gente considera que a primeira contribuição do Walt Disney do Mickey foi no
quando ele falando hot dog, um curta mais pro futuro aí. E realmente, pro Mickey foi, mas pra Minnie, ela começou a falar antes dele. E o curta, como eu falei, teve uma boa recepção, acabou abrindo as portas pro Mickey. E como eu falei, levando em consideração a época que foi feito, o Planet Crazy aqui é muito bem feito, assim, é muito à frente do seu tempo. A gente via nesses anos iniciais que o Disney realmente era um visionário. O curta teve uma pequena inspiração / remake, um curta dos anos 90 do Mickey, que é o kit de avião do Mickey, onde o rato também constrói um aviãozinho para impressionar a Minnie. Consta que o roteiro base assim foi inspirado no Planet Crazy. Outra inspiração do curta, mais pra frente, é a primeira série de tira de jornal do Mickey, que eu também já falei aqui no canal, que é o Mickey na Ilha Misteriosa. O início é basicamente a mesma coisa do Planet Crazy. O Mickey fica lá impressionado com as façanhas do Lindbergh e cria um aviãozinho e sai por aí. Só que ele acaba se perdendo nessa ilha deserta, né? No original, Ilha Misteriosa, no Brasil. Tanto que o roteiro e o desenho lá dessas tiras é também do Disney, do Will Erks. Com certeza o Planet Crazy, dessa primeira leva, tirando o Steamboat Willie, é o curta mais famoso, mais relevante do Mickey. Os outros dois, desse primeiro quarteto pelo menos, os outros dois são lembrados, mas acho que são menos reconhecidos assim. Mas o Planet Crazy tem seu mérito, principalmente depois que ele foi sonorizado. Inclusive ele também entrou em domínio público junto lá com o Steamboat Willie, só que tem uma pegadinha do malandro aqui. Ele entrou nessa primeira versão, a versão muda. A versão em som, como eu falei, ela só saiu em 29. A versão sonora só vai entrar em domínio público, a trilha sonora no caso, no ano que vem. Mas nesse ano aqui a Planet Crazy muda, já tá em domínio público. Era isso que eu queria falar um pouquinho pra vocês. O Planet Crazy, seguindo essa série aqui. A próxima que eu vou falar vai ser o Galopin Gaúcho, aí vou deixar mais pra frente. É isso, espero que vocês tenham gostado. Comentem aí embaixo, assistam, tem no YouTube completo, vocês conseguem achar aí. Se gostaram, se inscrevam no canal, isso é muito importante, ajuda aqui. Comentem aí embaixo, nem que seja oi, gostei, que isso ajuda a dar relevância ao canal, importante pra gente aqui, os criadores de conteúdo. E é isso, até o próximo vídeo.